Olá, é o fim da segunda-feira, agora de tarde, e eu quero usar esse tempinho para responder questões sobre Bíblia de estudo e comentários bíblicos, né? Na verdade, muita gente me perguntou nos últimos meses que Bíblia de estudo você sugere ou que comentário bíblico você sugere, e eu não tenho muita resposta para isso porque eu não gosto de sugerir nem Bíblia de estudo nem comentário bíblico. Não porque haja um problema no uso desses recursos, eles são, em geral, são necessários. Mas eu acho que as pessoas, em geral, também não fazem bom uso das Bíblias de estudo e dos comentários bíblicos. Bíblias de estudo eu tenho já uma visão assim um pouquinho mais negativa até, porque primeiro a coisa em si, né? É muito difícil você ter uma Bíblia de estudo publicada e que seja boa ao longo de toda a Bíblia, né? Que as notas tenham boa qualidade ao longo de toda a Bíblia. Principalmente quando o grupo responsável pelas notas é um grupo restrito, não é um grupo com especialistas de diversas áreas. É praticamente impossível alguém hoje academicamente estar antenado, estar atualizado sobre a publicação sobre vários livros da Bíblia, né? Já é difícil, se você é especialista em um livro da Bíblia, já é difícil manter-se atualizado sobre tudo que se publica, tudo que se pensa e pesquisa a respeito desse livro, imagina do conteúdo da Bíblia inteira. Então, se é um grupo pequeno de pessoas que é responsável pelas notas, certamente haverá falhas assim de conteúdo, né? Falhas de atualização. Mas mesmo quando as notas são boas, né? A primeira questão é qual que é a perspectiva hermenêutica que se tem, né? Qual que é a proposta aqui? E muita gente não tem isso em mente quando adquire uma Bíblia. Não vou entrar nessas questões, né? Não vou entrar nessas divergências que há entre modos de ler a Bíblia, porque é outro assunto, acho que já discuti isso em outro momento. Mas mesmo quando você tem uma Bíblia de estudo, entre aspas, boa, às vezes o uso não é bom, porque as pessoas têm já, né, o texto diante de si, e embaixo nas notas elas sentem que tem uma solução para suas dúvidas. Eu acho que o problema está justamente no fato de que nós, às vezes, não queremos lidar com as nossas dúvidas, pensar sobre elas, esperar um tempo, né, voltar ao texto. Você quer logo uma solução e as notas muitas vezes têm uma solução pronta, uma solução muito rápida. É só baixar os olhos e aí você já fica satisfeito. Ah, então é isso. E talvez não fosse isso, né? Talvez a nota não seja suficiente. Tem um problema muito comum nas notas de Bíblias também, que é comum nos comentários bíblicos, e eu por isso falo dos comentários também e junto os dois assuntos, né? Os comentários, em geral, eles têm a mesma possibilidade de problema, né? Se é um comentário bíblico de uma pessoa, um comentário bíblico inteiro, eu já não valorizo tanto. Olha, é quase impossível ser bom, né? Se é um comentário do Antigo Testamento inteiro de uma pessoa ou um pequeno grupo, já é difícil. Mas aí tem os casos um pouco geniais, né? Pessoas muito capazes que no passado fizeram obras monumentais que têm o seu valor, embora, obviamente, tem também suas limitações, né? Por exemplo, do Antigo Testamento eu gosto de considerar o comentário do Keil e Delitzsch, né? Eu gosto de considerá-lo, porque eles tinham uma capacidade filológica muito apurada, né? Isso favorece a leitura do texto. Não que eu abra o comentário para já concordar com aquilo que eles dizem, né? Mas para considerar as observações que eles fizeram, que fizeram inclusive sobre outras leituras, né? Eu acho muito válido isso. E faço uso disso, né? É um exemplo que eu dou, não é o meu, digamos assim, é um exemplo de um comentário amplo, né, que cobre o Antigo Testamento inteiro e mesmo assim tem qualidade, né? É óbvio que geralmente e principalmente no nosso tempo
é muito mais comum que um comentário de qualidade seja feito por uma pessoa especialista naquele livro, né? O cara é especialista em Jeremias, então ele faz um comentário sobre Jeremias atualizado, né? Muito bem informado. Então é difícil também recomendar isso, né? Um comentário ou outro. Mesmo assim, o meu receio ao recomendar um comentário é que a pessoa pense, bom, se esse comentário é bom, eu confio nele. Você não pode confiar num comentário como se ele tivesse sempre a interpretação correta, porque é um comentário, é uma interpretação humana, é uma interpretação falha e nem sempre é que percebe tudo que está no texto para ser percebido. Por isso eu volto à mesma questão, né? É muito importante ler o texto. Eu vejo pessoas, às vezes, que têm um conhecimento quase enciclopédico de comentários bíblicos, né? Sobre esse texto, tal comentário fala isso aqui, esse aquilo. Mas a pergunta primeira é, e você, o que você leu nesse texto? Né? Antes de acudir aos comentários, mastigue o texto, né? Pense o texto, gaste um tempo com ele. Ele é mais importante do que os comentários. E aí sim, os comentários ajudam a pensar, a ver se aquela hipótese que você criou, se ela já tem alguém que pensou, que trabalhou com ela, se tem alguém que já refutou, se tem alguém que já a incrementou. Aí é muito interessante, né? Mas você mesmo ler o texto é fundamental, até para o trabalho ter mais sentido de existir, né? Um problema que existe muito comum nas Bíblias de estudo, nas notas das Bíblias de estudo e nos comentários é aquele argumento circular, né? Então, imagine um texto da Bíblia que dissesse assim, que tal profeta se assentou numa canoa e pescou peixes com anzóis de 3 pontas. Não existe isso, mas imagine. E aí no comentário às vezes está escrito, naquele tempo, nessa região, era comum as pessoas pescarem com anzóis de 3 pontas. E os comentários às vezes têm esse tipo de coisa. E aí você pergunta, de onde que você sabe que naquele tempo era comum isso? Qual que é a fonte dessa informação? E muitas vezes é um argumento circular, simplesmente ele está lendo isso no texto, considerando que isso é normal, é apresentado como normal, então ele coloca como naquele tempo era normal. E você fica pensando, nossa, ele tem um conhecimento do contexto muito, muito impressionante. Não, na verdade ele está fazendo parecer isso, né? Outro problema comum, inclusive em comentários bons, né, tidos como excelentes, é aquilo de dar uma informação sobre o contexto e não citar a fonte, né? E não citar a fonte antiga que garanta que essa afirmação sobre o contexto tem algum fundamento, né? Algum fundamento que seja arqueológico ou seja textual, mas algum fundamento tem que se ter, né? Você não tem máquina do tempo para ter estado lá, então você precisa ter algum recurso tradicional, né? Tradicional é viável, natural. Isso você vê em vários lugares, né? Outro problema é quando eles citam a fonte, uma fonte antiga, mas não mostram a pertinência dessa fonte, seja por uma questão cronológica, e às vezes não é pertinente a fonte para retratar, para falar daquele contexto, né? Eu vi isso, por exemplo, esses dois tipos de problemas. No comentário histórico-cultural da Bíblia, aquele da Vida Nova, acontece isso, né? E são autores muito bons, e mesmo assim há um problema. Então, por que é difícil recomendar, né? Porque eu sei que um leitor que seja acadêmico, e aí é um problema, um leitor acadêmico, ele não vai poder fazer uso desse tipo de comentário com confiança, porque falta uma consistência acadêmica ali. E um leitor que não seja acadêmico, aí você vai pensar assim, mas ele não precisa de tanta consistência. Não precisa, mas ele vai sofrer de outro problema, né? Porque ele vai confiar no que não é confiável. Ele vai ler aquilo, ver o nome do autor que preparou aquele livro e pensar, não, isso aqui é excelente, então é isso mesmo, né? Agora eu sei o que tinha naquele contexto cultural, eu sei o que está por trás dessa passagem, quando o comentário, na verdade, não te deu subsídio para confiar naquilo.
né? Então eu não sei o que é pior, né? Você ter muitos motivos para suspeitar ou você não perceber isso e confiar sem dever confiar mesmo, né? Então por isso para mim é um drama mesmo, eu vou dizer com muita sinceridade, é um drama recomendar. Eu até recomendaria talvez para textos pontuais dizendo assim, olha, eu recomendo, mas não confie completamente e não vá às notas da Bíblia de Estudo, nunca vá a um comentário bíblico antes de quebrar a cabeça com o texto sozinho, né? E aí, por exemplo, né, Bíblia de Estudo, talvez seja normal eu recomendar a Bíblia da Reforma, né, que na verdade é uma Bíblia de Estudo luterana, traduzida, né, lógico, o texto é Almeida, revista atualizada, mas as notas são traduzidas de uma edição de estudo luterana americana, e para mim seria confortável, né, eu sugerir essa Bíblia porque doutrinariamente está de acordo com o que eu penso, mas eu não concordo com todas as interpretações de textos que estão ali dentro, todas as notas, nem todas me parecem pertinentes, nem todas me parecem úteis. É claro que para uma questão rápida de praticidade, né, a pessoa pensa assim, aqui eu sei que eu estou lidando com alguém que tem a mesma doutrina que eu, fica fácil de confiar, mas fora a doutrina tem coisas ali que não vão estar bem assentadas. Da mesma forma eu vejo pessoas também, né, do meu âmbito, né, os meus pares, alguns ansiosos, assim, se tivéssemos os comentários da Concórdia dos Estados Unidos, da editora dos Estados Unidos, em português, que maravilha que seria. Eu acho que algumas pessoas têm até a ilusão de que ter um comentário, né, da CPH, da Concordia Publishing House, seria assim, agora eu tenho a resposta para as minhas questões do texto segura, né, a resposta segura. E não é assim, né? Os comentários também são falhos, né? Eles têm suas limitações, esses também. É claro, né? Doutrinariamente eles vão seguir a mesma linha, mas a interpretação não necessariamente é bem fundamentada e convincente, né? Eu já vi nessa série de comentários luterana problemas, assim, argumentos não tão consistentes, sérias dificuldades assim com falta de discussão sobre as fontes também. Isso acontece, né? Isso acontece. Não é porque então é horrível. Não, não é horrível. É um comentário feito por um acadêmico. Acadêmicos têm suas limitações. Todos os acadêmicos têm as suas limitações. Então o comentário é feito não é para dar a resposta última sobre o texto. Ele é para facilitar o acesso à informação, para compilar discussões que estão em andamento e dar um posicionamento desse acadêmico específico, né? Mas ele não tira o fato de que é muito necessário e imprescindível que um leitor muito sério das Escrituras continue derramando seu suor próprio sobre as Escrituras, né? Ele não tem agora porque tem um comentário na estante e vou abrir e tranquilamente resolver todas as questões. Isso não existe, né? E eu sinceramente, se eu estou falando coisa óbvia, me desculpem, mas na minha impressão, pelo comentário que as pessoas fazem, pela reação das pessoas às obras, me parece que muita gente tem essa ilusão, né, de que esses recursos tranquilizam nesse sentido, né, de que agora está resolvido e não está. Eu dei esses exemplos do meu âmbito porque é muita gente que eu conheço do meu âmbito, mas isso vale para todos, né, vale para todos os âmbitos, pegando as diversas obras que estão circulando por aí. Então, não me parece bom, voltando, né, que eu recomende algo para as pessoas ficarem tranquilas, né? Eu prefiro que as pessoas fiquem intranquilas sobre esses materiais, porque é necessário que estejam intranquilas mesmo para que reconheçam as limitações que esses materiais têm e reconheçam a necessidade de suar sobre o texto. Isso pessoas um pouco mais avançadas, eu estou falando, né? Pessoas que já têm um traquejo com o estudo da Bíblia e que querem fazer um trabalho muito mais aprofundado. E aí você me diz assim, e a leitura simples da Bíblia, né? E a leitura para a pessoa que não é um especialista, não é alguém que quer se aprofundar, mas quer fazer um estudo. E aí eu vou dizer que o melhor que se faz
para quem quer fazer uma leitura mais simples da Bíblia e informada, é não ler sozinho, né? É ler acompanhado, é ler com alguém junto. No diálogo você se enriquece muito, né? Mas isso é outra conversa. Um grande abraço e até a próxima.